Graça e paz a todos que acompanham aqui o canal Amor do Calvário. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Para nós é uma grande alegria nessa noite estarmos mais uma vez com o pastor Mauro, que vai nos dar mais uma live de estudo desse quinto episódio da série Seitas que nós temos feito. E esse episódio dessa noite, nós vamos tratar muito sobre a congregação cristã no Brasil. Como foi pedido por pessoas que estão acompanhando as nossas lives, né? A gente tem várias pessoas que estão acompanhando as lives e a gente tem por obrigação ouvir aqueles que nos acompanham. Então, as pessoas que estão nos acompanhando nessa noite, a paz do Senhor a todos que estão chegando aí, a Andréia, a Vanessa, Deus abençoe. E nós vamos dar sequência, né, nessa noite com relação a essa questão. Hoje nós vamos falar sobre a congregação cristã no Brasil. Mais uma vez agradecer ao pastor Mauro pela disponibilidade, por sempre nos atender, por sempre estar aí cooperando conosco nessas lives que têm sido abençoadas e que as pessoas têm sido impactadas, né? Muitas pessoas estão felizes por estar podendo aprender da palavra do Senhor e conhecer um pouco mais dessa linha, dessa questão da apologética cristã. Boa noite, pastor Mauro, a paz do Senhor. Suas considerações iniciais para a gente dar início, né, à nossa live dessa noite. Paz do Senhor, Leandro. Paz do Senhor a todos os irmãos que estão participando. Deixa eu abaixar aqui o celular que eu larguei ele ligado aqui. Então, graça e paz a todos, né? Marliene, Andréia, Vanessa, Valentina, todos que estão já acessando. E é uma oportunidade sempre que a gente tem, né, de poder trazer assuntos pertinentes, né, e atuais e elucidar algumas coisas à luz da Bíblia, né, sobre questões doutrinárias e mostrar por que, né, que nós falamos sobre esse assunto e por que é tão importante trazer os estudos teológicos, mas também apologéticos, para que haja uma conscientização, né, um aprendizado mais amplo e também para que o reino de Deus possa ser expandido. Eu acredito que vai ser bem de bom proveito essa live, Leandro. Amém. Obrigado, viu, pastor? A todos que vão nos acompanhando aí, você pode ir fazendo as suas perguntas também, nos cumprimentando aí, falando de onde você está falando, para a gente conhecer. E de antemão, agora, eu e o pastor Mauro, a gente já estava conversando, a gente vai trazer algumas novidades com relação ao processo do curso de teologia que vai ser implementado, que o pastor Mauro nos deu essa direção, né, com relação à questão do CETEMA. Nós vamos passar mais informações depois e vamos sortear alguns que vão ser felizardos aí de fazer uma introdução um pouco mais profunda, totalmente gratuita, da área de teologia, e aí a pessoa pode ir também conversando, né, pode até ter um pouco mais de aprofundamento em alguns assuntos. Pois bem, vamos dar início. Pastor Mauro, peço para o senhor orar para a gente dar início à nossa live dessa noite, pedindo para que o Senhor, por meio do Espírito Santo, possa falar ao coração das pessoas, dos irmãos e das irmãs que estão nos acompanhando aqui nessa noite. Amém, vamos orar. Soberano e eterno Deus, no nome de Jesus, o teu amado Filho, nós queremos te agradecer por esse momento, por mais essa oportunidade que o Senhor tem preparado para nós aqui tratarmos assuntos que são referentes à tua obra. Que o Senhor possa agora nos orientar através do teu Espírito Santo, para que nós possamos falar aquilo, Senhor, que realmente possa edificar e trazer luz, entendimento às pessoas que vão participar, para que sempre possa o teu reino ser expandido. Abençoa as famílias, cada um de nós, continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Mauro, a paz do Senhor a Milena, que sempre está nos acompanhando também, a todos aqueles que estão chegando na live aí, Deus abençoe. Pastor Mauro, para começar, quando surgiu a congregação cristã no Brasil? Em que ano? Quem é o fundador da congregação cristã?
Então, Leandro, é até interessante isso daí, né? Porque a congregação cristã, a gente fica até assim, nós ficamos até, às vezes dá até uma certa tristeza, né? De ter que asseverar que a congregação cristã, ela tem ensinamentos sectários, né? Porque a congregação cristã, ela é pioneira no Brasil. Assim como a Assembleia de Deus, ela ainda chegou antes da Assembleia de Deus aqui. A primeira congregação cristã, o fundador é o Luiz Francescon, né, que é um italiano. Ele é de origem cristã presbiteriana. Por isso que a congregação cristã, eles têm, mesmo sendo pentecostais, eles têm o viés calvinista, né? Uhum. Porque, na verdade, muitos deles nem sabem o que é isso, calvinismo. Mas eles acreditam que a pessoa não pode perder mais a salvação, a não ser que ela cometa um pecado que eles chamam pecado de morte, que eles acreditam piamente, fundamentado em João capítulo 5 lá, primeira carta de João, que seria o adultério, né? Mas isso aí é um outro assunto, na verdade, depois a gente pode esclarecer. E eles, em 1910, ele veio para cá, né? Até bem quase junto com os missionários Daniel Berg e Gunnar Vingre. Quando eles chegaram aqui no Brasil, ele foi para o Paraná, Luiz Francescon, e ele abriu, em 1910, a primeira congregação cristã lá em Santo Antônio da Platina. E os dois missionários foram para Belém, né? E depois, em 1911, surgiu a Assembleia de Deus. Eles são da primeira, que eu chamo a primeira onda de pentecostalismo no Brasil. Tanto a congregação como a Assembleia de Deus. Pentecostalismo clássico, né? Uhum. O problema, eles são muito zelosos em muitas coisas, né? Eles têm uma capacidade para formar orquestras de música. Os templos deles são muito bonitos, são até padronizados, né? E a princípio eles colocaram a denominação deles, chamava Congregação Cristã do Brasil. Depois foi alterado para Congregação Cristã no Brasil, pelo fato de que eles começaram a atingir outros países também, né? E eles então mudaram Congregação Cristã no Brasil. E outras coisas que a gente vai marcar, pontuar aqui, né? Falar sobre questões doutrinárias, mas uma outra coisa muito que eles destoam muito da palavra de Deus é que eles têm também uma linha, acreditam no sono da alma, né? Na inconsciência após a morte. Então, na medida que a gente for discorrendo aqui, hoje a sede deles é no Brás, em São Paulo, né? Uhum. Não é mais em Santo Antônio da Platina, lá é considerada a igreja mãe. Mas a sede deles hoje é lá no Brás. Então, na medida que a gente for discorrendo aqui, a gente vai trazer muito mais informação. Eu quero só, se você me permite, ler um texto na Palavra de Deus. Na primeira carta do apóstolo Paulo, vou até colocar aqui para a gente ler. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 1, que é um texto emblemático, né, para a congregação cristã, que eles utilizam esse texto aqui para asseverar ou consubstanciar a doutrina do véu. Até tem um livro que eu procurei ele aqui agora, eu quero indicar, eu não achei ele, que chama A Igreja do Véu. É do pastor José de Amaral, que foi ancião da congregação cristã. Ele ficou 54 anos na congregação cristã lá em Goiânia. Depois ele saiu, ele escreveu esse livro. Chama A Igreja do Véu. Igreja ou seita? Uma pergunta, né? E ele conhece os bastidores, porque ele ficou 54 anos lá. Então você pode procurar depois e adquirir. Então vamos ler 1 Coríntios capítulo 11. Vou compartilhar aqui. Versículo 1 em diante. Diz assim: Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ora, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim. Guardais os preceitos, assim como vos entreguei. Que, porém, saibais que Cristo é a cabeça de todo homem. O homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra sua cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua cabeça, porque é a mesma coisa como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquie-se também.
Se, porém, para a mulher é vergonhoso ser tosquiada ou rapada, cubra-se com véu. Pois o homem, na verdade, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não proveio da mulher, mas a mulher do homem. Nem foi o homem criado por causa da mulher, mas sim a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve trazer sobre a cabeça um sinal de submissão por causa dos anjos. Todavia, no Senhor, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Pois assim como a mulher veio do homem, assim também o homem nasce da mulher, mas tudo vem de Deus. Então esse texto aqui é um texto que é muito usado pela congregação cristã, né? Para consubstanciar a questão do véu. Eles não, além deles orar só de joelho, as mulheres têm que cobrir a cabeça com o véu no momento da oração, e eles o embasamento deles é nesse texto aqui. Só que esse texto, existe um pano de fundo histórico aqui muito, muito profundo, que deve ser analisado, né? Não só à luz da exegese aqui, da hermenêutica, mas também da história, da teologia e da história. Porque a Corinto era uma cidade da Grécia, portuária, né? E existiam muitas prostitutas que ficavam ali, e era muito comum que elas raspassem a cabeça. Porque, na verdade, o próprio texto aqui ele vai definir o que a Bíblia está falando. Paulo vai dizer que o véu, o cabelo foi dado em lugar de mantilha, de véu. Logo, nós já podemos entender dentro do texto que se tem o cabelo, não precisa do véu. É que muitas prostitutas, às vezes, algumas delas se convertiam e ia para a igreja com a cabeça rapada. Então, até que aquela mulher tivesse o cabelo crescido, que não é comprido, é crescido, a Bíblia diz. Então, ele aconselhava que colocasse o véu. Mas tendo o cabelo crescido, não tem necessidade do véu. E aí eles utilizam isso aqui, né, para criar uma doutrina, sendo que não resiste ao próprio crivo do texto aqui. Fora que não tem, eles não olham o contexto histórico, né? Porque quando você lê uma carta, como bem até colocou o Robson aqui, o pastor Robson, né? Deus abençoe, pastor. Seja bem-vindo mais uma vez. É uma carta local, né, pastor Mauro? Não tem como. Paulo estava escrevendo para a igreja em Corinto. É claro que nós vamos tirar o que é essencial, né, a realidade para hoje, atual, né? Porque a Bíblia ela é atemporal. Porém, tem coisas culturais aqui inseridas aqui nessa questão, né? É que muita gente confunde, Leandro, como eles não estudam a palavra de Deus, né? Eles não são a favor, depois eu vou falar do estudo sistemático das escrituras, eles não entendem muita coisa, aquilo que é descritivo e aquilo que é doutrinário, normativo no caso. Tem muita coisa que se pega na Bíblia, Novo Testamento principalmente, que na verdade é narrativo. Ele está descrevendo o que aconteceu, o fato. Agora, tem aquilo que é normativo que você vai aplicar como doutrina, como ensinamento doutrinário. Não é o caso aqui, porque aqui o texto ele é narrativo. Muito bom. Que bênção, né? O senhor está explicando isso daí. Ô, pastor, então o senhor já deixou bem claro quando foi fundada, o fundador. Ela é uma igreja de linha pentecostal, né? Vamos dizer assim. E com soteriologia da área calvinista. Eu creio que ela é uma das únicas igrejas pentecostais calvinistas, no caso, né? Não, ela, na verdade, é uma salada, porque eles são pentecostais clássicos, eles acreditam que o batismo no Espírito Santo, a evidência física é o falar em línguas. Entretanto, quando você vai para a questão da soteriologia, é uma salada, porque eles não sabem o que é calvinismo. A maioria deles não sabe, mas eles sustentam que uma vez salvo, salvo para sempre. Né? Jamais perderia a salvação, a não ser se for no caso daquele pecado de morte. Capítulo 5 da primeira carta de João, que nada tem a ver com adultério, né? E para eles o pecado de morte lá é o adultério. E na medida que a gente for discorrendo aqui, a gente vai ver alguns ensinamentos deles. Existe aproximadamente 70 ensinamentos da CCB que são pontos heréticos. Aproximadamente 70. Né?
se eu não estou 70, pastor Mal? Aproximadamente 70. E eu até elenquei aqui 4 principais, mas depois eu vou discorrer outros. Eu coloquei 4 pontos principais, né? Mas a autoridade da Bíblia, que para eles a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Inclusive isso vai na contramão da própria confissão de fé deles. Eles têm um inário, se você pegar o inário deles, quando você abre o inário, dentro do inário, na contracapa ali, tem a profissão de fé deles, no inário. Uhum. Então, eles mudaram o inário em 2010, porque até então, alguns hinos do inário diziam que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Como eles não crêem nisso, para eles a Bíblia contém, eles mudaram o conceito, porque eles dizem que tem momentos da tentação de Jesus, que é o diabo que está falando, e outros textos que não é Deus que está falando. Aí eles colocaram que ela contém, aí eles mudaram até o inário, justamente por causa disso. Então, eu coloquei aqui, né, essa questão. Outra coisa também que eles pecam, né, é a questão de 2 Coríntios 2,6, a letra mata, o espírito vivifica, né, e nós sabemos que o texto lá está se referindo à própria lei de Moisés, o próprio texto lá explica, é autoexplicativo, né. Outra, sim, para eles, as profecias, o dom de profecia, para eles também, além da Bíblia, o dom de profecia para eles é tomado como direção. Nas reuniões deles, ouvem as profecias para tomar decisões, né? Outra coisa muito estranha é o batismo em nome de 4 pessoas. Eles não recebem, eles não aceitam o batismo de outras igrejas evangélicas. As pessoas que vai para lá, ela tem que passar pelo rebatismo. E aí eles batizam a pessoa em nome de 4 pessoas. Que o batismo deles é assim: em nome do Senhor Jesus, te batizo. Eles não falam eu te batizo, porque eles precisam tirar o eu, né? Então, em nome do Senhor Jesus, te batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles estão colocando o Filho 2 vezes. Ok? Então, mais uma coisa também, né? É a falta de zelo que eles têm pela a pregação da palavra e pelo estudo sistemático das escrituras. Eles acabam, então, oferecendo uma espécie de fast food. Quando eles vão pregar, eles perguntam: quem está com a palavra aí? Se ninguém tiver com a palavra, né? Aí o ancião vai dar uma palavra, mas só que é fast food, é no improviso. E aí eles ficam observando tudo o que aconteceu no culto, inclusive as manifestações de profecia que tiveram, e aí eles pregam uma coisa meio que em sintonia com aquilo que aconteceu dentro do culto. Engessado. E mais uma coisa que eu quero elencar aqui, para depois a gente entrar mesmo de vez, que eu estou só colocando alguns pontos principais, é a questão dos dízimos e das ofertas, que eles, de modo muito hipócrita, eles dizem que não tem dízimo e nem coleta de ofertas lá, né? Entretanto, quem conhece, estuda a história da congregação, sabe que nas portas da congregação ficam obreiros, são cooperadores ou diáconos que ficam ali, e eles têm um jaleco, eles têm um jaleco cheio de bolsos por dentro. E a pessoa vai passando com o envelope e entregando para ele. Só que nesse envelope é especificado, por exemplo, se é para a construção do templo, se é para a obra missionária, se é para a obra da piedade, que eles chamam, né? Ou então para ajudar anciãos em viagens. Um ancião que sai de uma cidade e vai na outra, para levar uma palavra, eles dão uma oferta para ele. Então, cada envelope que ele quer especificado, eles colocam dentro do bolso específico. Um para a obra da piedade. Quando ele termina ali das pessoas entrar, eles vão para a tesouraria e lá os envelopes estão cheios. E aí fica uma falsa impressão de que eles não estão recebendo coleta. Mas, na verdade, isso daí é uma falácia, porque o dinheiro está chegando. E o irmão Nilson está perguntando sobre o dízimo, né, que eu estou explicando aqui agora. Para eles, o dízimo é coisa da lei, do Antigo Testamento, mas nós sabemos que o dízimo, a palavra decimare, 10%, ela é antes da lei. É um princípio, né, que começou lá em Gênesis 14, quando Abraão entregou o dízimo pela primeira vez para Melquisedeque, que é um tipo de Cristo, é antes da lei. E era graça tipológica, porque nós temos assim, hoje é graça, né? Antes era lei, mas antes da lei era graça também. Graça, lei, graça. Então eles dizem que o dízimo
o dízimo é coisa do Antigo Testamento, que é coisa de lobos roubadores, e assim por diante. Mas, na verdade, é só você olhar os templos deles que nós sabemos que não cai dinheiro do céu para eles. Como vai construir aqueles templos sem dinheiro? Tem jeito, né? Isso aí é uma coisa absurda. Pastor Mauro, e são exclusivistas, né? Não, o exclusivismo é característico deles. Se você conversar com eles vão falar assim, a congregação, ela não é uma igreja, ela é a graça. E para você ser salvo, você tem que passar por aqui. E outro sim, para eles, a palavra de Deus também, a Bíblia, não pode ser a palavra de Deus se não sair dos lábios de alguém da congregação. Entendeu? Meu Deus do céu. Aonde vai parar isso, hein? Quer dizer, tem que sair lá de dentro. De dentro. Outra coisa que muita gente não conhece, Leandro, por isso que a gente tem que estudar seitas, né? E para a pessoa falar, eu sou apologista, não é da noite para o dia, é que o conceito de trindade que eles têm, né? Que são 3 pessoas distintas, mas que a essência nós não tiramos a substância, não mexemos na essência, porque a essência é a mesma. É como se fosse, nós entendemos assim, né, a grosso modo, como se tivesse um quarto assim, com 3 velas acesas, mas a luz é uma só, né? O John Wesley falou, né? São palavras de John Wesley. Então, veja bem, no caso deles, eles dizem o seguinte, que Jesus, a divindade de Jesus, ela é ocasional. Como assim ocasional? Né? Conforme eles dizem o seguinte, eles trocaram o verbo, eles dizem que foi trocado o verbo haver pelo verbo estar. Então Jesus tem momentos que ele é Deus, outros momentos ele não seria Deus. Ok? Que tem momentos... Isso quer dizer o seguinte, Jesus não é Deus, mas ele está Deus num determinado momento. Mas quando ele estava aqui na Terra como homem, ele não era Deus. E nós sabemos já que a doutrina Concílio da Calcedônia, né, em 551, ficou estabelecido. Jesus Cristo, 100% homem, 100% Deus. Aí eles fazem essa salada nisso daí. Então eles não têm o conceito de trindade que nós temos, não. Jesus, na verdade, tem até o inário deles, né, no inário número 4, o inário segundo, número 4. Eles dizem que eles falam que a divindade de Jesus é real, né? Mas no inário 5º, aí ele já está indefinido, essa questão. Eles vão mudando os inários deles, né? Rapaz, mas aonde vai parar isso? Cada hora muda uma coisa. E tudo para tentar... Por isso que o senhor sempre falou, né, pastor Mauro? A seita sempre ela vai dar um jeitinho para tentar maquiar aquilo que, na verdade... É errado, né? Que é herege, que os ensinos sectários deles. Então, sempre assim, eles vão dar um jeitinho de esconder, de mudar uma coisa aqui, outra ali, sorrateiramente, para ninguém pegar, né? Vamos falar assim. São sofismas, quem não é apologista, às vezes, e quem não estuda, passa desapercebido nisso aí, né? São sofismas, né, Leandro? Que eu já até expliquei aqui, vou dar uma explicação de novo, né? O que é um sofisma? É uma meia-verdade. É como se eu pedisse para você, Leandro, me leva com seu carro aqui na cidade vizinha. E aí você dissesse para mim assim, pastor, eu não vou poder levar o senhor porque o meu carro está sem gasolina. Só que o seu carro é flex. Ele está com o tanque cheio de álcool. É uma meia-verdade. Você não tem gasolina mesmo. Mas você tem combustível para me levar. São sofismas. Puxa vida, muito, muito boa essa explicação. Ô, pastor, e como que é como eles encaram e eles veem as igrejas evangélicas, as cristãs realmente? Todas elas falsas. Como eu disse para eles, a palavra só tem vida se sair dos lábios de alguém da congregação. E para eles as igrejas todas são falsas. Por isso que eles nem o batismo das igrejas eles aceitam, né? E eles dizem que as outras igrejas todas estavam corrompidas, que a igreja verdadeira, ela é justamente a congregação cristã, né? Então, eles têm inclusive alguns deles até na brincadeira chamam os crentes da Assembleia de Deus de primos, né? São os primos. Sim. Porque eles não acreditam mesmo que... Alguns ainda são um pouco mais maleáveis, né?
Entretanto, eu até, quando eu fui pastor numa cidade, né, aqui no estado de São Paulo, e eu comecei a cortar o cabelo num rapaz lá, e um dia, logo que eu cheguei lá para cortar o cabelo, ele perguntou para mim assim, o senhor é crente? Aí eu falei, sou. Ah, tá, porque o senhor é novo aqui. Eu falei, sou. Aí eu falei, você é crente também? Ele falou, eu sou da congregação. Aí eu falei para ele que eu era pastor da Assembleia de Deus. Ele falou, como assim, pastor? Não existe pastor, ele falou para mim. Porque para eles o ministério pastoral não existe, é só o Senhor Jesus, né? Que a Bíblia fala que pastor, mas são pastores de ovelhas mesmo para eles, né? E aí aí eu falei assim, não, sou pastor da Assembleia de Deus. Mas como assim? Não existe pastor. Aí eu comecei a conversar com ele, né? E aí eu comecei a cortar o cabelo lá, e nós fomos conversando, e passou um tempo, ele foi se interessando, porque eu ia falando da palavra de Deus para ele, né? Coisas que ele nunca tinha ouvido. Aí ele disse um dia para mim assim, deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. O senhor já ouviu falar daquela Bíblia de Estudo Pentecostal? Que é uma Bíblia editada pela CPAD, né? Falei, já? Por que você está perguntando? É difícil adquirir uma Bíblia daquela? Aí eu disse para ele, não, eu vou em São Paulo, sempre estou indo para lá, quase todo mês eu trago para você, né? Não, mas peraí, mas é João Ferreira de Almeida? Falei, claro, João Ferreira de Almeida. Ela só é uma Bíblia que vem com rodapé, com comentários de estudo. Mas é a mesma Bíblia. Eu falei, é a mesma Bíblia, só tem... O senhor podia trazer um para mim, mas ficar entre nós assim? Não, tranquilo. O senhor vê quanto é que eu vou dar o dinheiro, né? Aí eu fui em São Paulo, eu trouxe a Bíblia para ele e trouxe um dicionário junto e dei de presente para ele. Ele me agradeceu demais e toda vez que ele tinha alguma dúvida, ele me perguntava, né? Mas ele era uma pessoa muito dedicada, mas infelizmente ele nunca saiu da congregação, porque existe uma lavagem cerebral, né? Ah, e é de seita isso mesmo, né, pastor Mauro? Para sair de lá não é fácil, não. O Elias está colocando aqui, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. O pastor Robson está colocando aquele texto que fala dos bereanos, né? Atos 17:11. Tem que conferir na Bíblia, né? Creio que é esse texto. Pastor Mauro. Abraço aí pro esse Elias aí, é o pastor Elias, lá de Jabuticabal. Um abraço para ele aí. Ô, pastor Elias, seja bem-vindo, viu? Deus abençoe. Para nós é uma alegria recebê-lo aqui. É sempre bom ter pessoas aí, que nem o pastor Robson, o pastor Elias, todos que estão aí nos ajudando nessa live. Pastor Mauro, assim também eles, com essa questão aí, que o senhor até colocou, até vou fazer uma brincadeira, que parece que o pastor Mauro gosta de cortar cabelo e aonde tem seita, rapaz. Ele só vai... Isso é complicado. Inclusive, teve um aqui em Colina que falou para mim que a salvação veio da China. E da China veio para o coronavírus. Eu sei muito bem. Você só vai cortar cabelo onde é lugar de seita para o senhor pregar o evangelho, né? Só. Pois bem. Ô, pastor Mauro, como funciona essa questão do ósculo santo, que é uma outra questão que eles confundem muito, né? Então, o ósculo santo é bíblico, né? Inclusive era praticado na igreja primitiva. Entretanto, por que nós não adotamos? Porque o ósculo santo, ele é um beijo aqui no rosto, próximo até do lábio aqui, né? Aqui assim, ó. E nós não adotamos porque para não haver constrangimento. Terminou o culto, você vai dar um beijo na mulher do outro e o outro vai beijar a sua mulher. Então a gente, para não haver constrangimento, nós não adotamos. Aí o que eles fazem? Eles adotam o ósculo santo, mas lá homem beija homem, mulher beija mulher. Quer dizer, tem malícia. Ora, se não tem malícia, por que todos não se beijam? Não é? Então, o ósculo santo não se adotou por uma questão de ética, né? Para não haver... Uma questão de vigilância mesmo, né? Ética cristã. Pastor Mauro, mas é questão até cultural, né? Por exemplo, você vai na Rússia, esses países aí europeus, até mesmo na Argentina aqui, lá eles, para quem vê, você conhece essa cultura desse pessoal, você sabe que eles têm esse hábito, né? É um hábito do pai beijar o filho e tal. Creio que é mais uma questão cultural, né? Do que propriamente uma doutrina, né? Trazer isso como doutrina é um negócio bem complicado, né? Não é uma doutrina, como eu disse, é uma questão justamente cultural. Dentro do conceito judaico, isso aí é normal, né?
enfim, tem outras culturas também que adotam, né, o beijo, outros aperto de mão, os orientais, os japoneses, aquela saudação que eles se inclinam, né? Os judeus também no Antigo Testamento tinham o costume de se inclinar para cumprimentar o outro. Então, é uma questão cultural e narrativa. E é aquilo que eu expliquei um dia aqui. Quando você tem um texto só, um versículo só, você não tem outros textos que lançam luz ali, você não pode embasar uma doutrina sobre um texto assim. Então, são coisas que, na verdade, eles engolem um camelo e se engasga com um mosquito, né? Verdade. O Otaviano está dando uma paz aí, é pastor também ele, pastor irmão? É o presbítero Otaviano, lá de Penápolis, já congregou comigo também. Um abraço, irmão Otaviano. Aí, a Assembleia de Deus aqui lá de São Joaquim da Barra, né? Está fazendo o pastor Fábio. Ministrações do pastor Fábio lá de escatologia bíblica. Irmãos, não percam, entra lá, dá uma olhada nessas aulas de escatologia, que tem sido uma bênção lá, vai te ajudar muito no entendimento da escatologia bíblica, tá? Então, isso é importante, dando a paz aí a Michele, Deus abençoe, feliz de recebê-la mais uma vez aqui com a gente, a todos que estão entrando aí, Deus abençoe a vida de vocês, e nós vamos continuar aqui. Pastor Mauro, o senhor poderia falar da parte litúrgica do culto deles, né? Porque, assim, tem um inário próprio, né? Pelo que o senhor já até falou aí, não se dá, entre aspas, não se fala de oferta e dízimo, mas tem, né? Na entrada lá. E como que é o processo litúrgico deles? Tem que ficar esperando a palavra vir, se a palavra não vem, como é que faz? Não, é assim, eles têm os louvores, né? Por sinal, as orquestras deles são orquestras de primeira linha, né? Na música eles são muito aprimorados. Entretanto, as mulheres não podem tocar instrumento de sopro. Tem esse exclusivismo lá. Elas só podem tocar só órgão, só o órgão. Porque é um regimento interno deles lá. Cada um senta de um lado, né? Isso até foi utilizado pela Assembleia de Deus antigamente. Ainda bem que acabou, mulher de um lado, homem do outro. A liturgia deles são os louvores, depois tem várias profecias dentro da reunião, e depois tem a palavra. Ele vai perguntar quem está com a palavra. Mulher não pode subir no púlpito lá, é só os homens. Inclusive tem um cidadão aqui em Colina que ele veio falar para mim esses dias que ele está congregando lá, porque lá a mulher não pode subir no púlpito. Falei, e onde você está fundamentado? Aí ele fez uma salada lá, veio falar para mim depois que os cavalos do Apocalipse iam morder os crentes desviados. Aí eu falei para ele, irmão, é o seguinte, vai estudar, depois você vem conversar, porque não vai ter jeito da gente conversar, não. Vai estudar primeiro. Um abraço aí ao meu sobrinho Felipe, Deus abençoe, né? Então, Deus abençoe, Felipe. Então, Leandro, essa é a liturgia. Aí, se não tiver alguém que tenha a palavra, o ancião vai trazer uma palavra, mas sempre de improviso e fundamentado no que ele viu dentro do culto. Os louvores deles, na verdade, são muito bonitos, porque você sabia que eles só mudam a melodia, a letra? A melodia é a mesma melodia dos hinos da Assembleia de Deus? Sim. Só muda mesmo a letra. E aí eles desenvolvem, o culto deles é carregado de profecias. Meu Deus. Bem carregado. O pastor, é bem parecido com por exemplo, é claro que de uma realidade um pouco diferente, mas até mesmo por quantidade de tempo, é bem parecido com a igreja, com as profecias da Igreja Cristã Maranata ou não? Olha, eu acredito que tem alguma coisa assim, um viés um pouco diferente, né? Inclusive, já foi até pedido aí, já foi até sugestionado aí, eu não me lembro, foi uma irmã aqui que, esses tempos atrás, colocou aí, façam uma live sobre a Igreja Maranata, né? Que a Maranata, nós já conhecemos ela. Mas o que eles fazem? Como que é o sentido dessas profecias? Eles observam a vida um do outro, e aí nos cultos, eles vão trazendo essas profecias com uma conotação de direcionamento. Não como a Bíblia como direcionamento. E aí o ancião depois, praticamente, ele vai ratificar o que foi falado pelas profecias. Entendeu? O culto deles envolve muito isso. E aí eles vão na casa de um, vai na casa do outro. Aqui mesmo, aqui em Colina, tem um rapaz, você até conhece ele, eu não vou citar o nome dele aqui. Ele vendia iogurte na rua, né? E ele ia
aqui um dia ele até passou aqui, minha esposa estava no portão, ele profetizou para ela aqui. E eles fazem isso, assim, como atirando para todo lado, né? E como direção mesmo. E as profecias nós temos que julgar elas, né? Acreditamos, separar o que é dom de profecia, o que é ministério profético, né? E assim por diante. Felipe está falando do véu aqui, o pastor já deu uma introdução, depois o pastor pode até falar um pouco mais sobre o véu, mas eu queria só entrar nessa questão também, pastor, porque por que a congregação cristã é considerada uma seita? Eu quero até deixar isso já de antemão, apesar de o senhor já ter dado vários indícios aí, realidade sobre isso, mas eu acho que era bom o senhor explicar, porque muitos até não entendem como que você chega na realidade do que é ser uma seita, né? Você já viu dom para expulsar demônio? Apesar que eu já vi um pastor expulsar demônio por celular, mas dom de expulsar demônio eu não tinha visto ainda. Eu também não. Na congregação, para você expulsar um demônio, você tem que ter dom. Não é na autoridade do nome de Jesus, é um dom, né? Bom, mas tudo bem. Para a gente asseverar ou colocar um movimento ou uma denominação e declarar eles dentro do rol das seitas, não é assim, se apontar o dedo e dizer seita. Isso daí tem que ser feito um estudo criterioso, minucioso, não só à luz das questões doutrinárias, mas também das questões sociológicas e das questões morais, né? Quando você vai ver, por exemplo, a congregação, ela tem algumas questões, se uma pessoa adulterar é o pecado de morte, ela está perdida para sempre. Mas lá, por exemplo, eles aceitam naturalmente uma pessoa beber bebidas alcoólicas. Era então, isso que eu ia chegar, aí que eu ia chegar, porque eu já tive um vizinho que era dessa congregação cristã e da seita aí, que nós estamos falando hoje. Rapaz, quando tinha churrasco lá, o negócio era pior do que do mundo. Inclusive tem até um irmão que falou para mim um dia, congregação cristã no barril, né, brincando, porque eles realmente bebem. Mas analisa comigo, né? Então, existe alguma... Para você falar assim, bater o martelo, tal denominação uma seita, você tem que analisar vários critérios. E aí você tem que analisar questões doutrinárias, o que eles pregam a respeito de Jesus. Qual é a ideia que eles têm a respeito de Deus? Qual a ideia que eles têm a respeito do Espírito Santo, da própria Bíblia, do porvir, da eternidade, do estado intermediário dos mortos? Todas essas questões têm que ser analisadas para ver se está em harmonia com as escrituras sagradas e com a teologia ortodoxa, histórica, tudo isso. Primeiro a Bíblia, né? Então, quando você vai fazer uma análise detalhada, bem criteriosa, né, bem sistematizado, você vai perceber, como eu disse, eles têm aproximadamente 70 questões que são heréticas. Por isso eles são considerados seitas. Meu Deus. Eu até vi uma reportagem uma vez numa revista da CACP falando sobre a questão que eles dizem que, por exemplo, se uma pessoa chega com a hoje chamada hanseníase, né, que é a lepra, a pessoa não pode entrar no culto, não. Eles põem a pessoa para fora, não pode nem visitar, tem que esperar melhorar para ir lá visitar. Se o membro pega isso daí, é sinal de pecado, que a pessoa está em pecado. Então, é característico das seitas mesmo. Inclusive, eles pregam também, Leandro, salvação por meio de obras, né? Outra coisa que eles costumam fazer também são listas secretas, né, de ensinamentos. E o que eles fazem? Eles fazem uma reunião anual entre os anciãos e os membros não podem participar. Os membros só assinam no final depois. E lá eles tratam assuntos que vai até na contramão até da profissão de fé deles, da confissão de fé deles. São listas secretas, né? E quando você faz um tipo de reunião secreta assim, reunião hermética, isso dentro do campo da apologética, chamada reunião hermética. Ora, quem faz isso é a maçonaria, né? Reuniões secretas, como as Testemunhas de Jeová, que nós já falamos aqui, que eles têm uma literatura que chama KS, que só o ancião tem. Qual que é a finalidade disso? De
de você ter listas secretas, depois a pessoa assina sem saber o que está fazendo, que é como se fosse uma ata da reunião que teve, mas não sabe o que foi tratado. Um dia um cidadão falou para mim, Leandro, lá em Penápolis, conversando com ele, né, ele falou essa frase para mim, ó, a congregação é a graça, não é uma igreja. Aí eu perguntei para ele, o que significa a palavra graça? Ele falou, não quero saber, o ancião falou, tá falado. Ai, meu Deus do céu. Quer dizer, não pode... eu já sei que pode, por exemplo, beber bebida alcoólica à vontade, pode ouvir música secular, pode fazer o que quiser, mas ler um livro cristão não pode. Não pode ler. Não. Literatura. Não pode ler um livro de teologia, também não pode, né? Não pode ler a Bíblia e fazer um estudo mais sistemático dela, também não pode. Então, é umas coisas bem fora da realidade, né? Parece que pega coisas que são importantes para que o cristão tenha entendimento, e eles não querem que tenha, justamente porque também é obra da seita que os membros não conheçam a Bíblia, porque se conhece vai refutar, né? Porque a seita, ela destrói a individualidade da pessoa. E quando você... houve uma época na história da igreja, né? Nós sabemos que as pessoas leigas foram proibidas de ler a Bíblia. Era só o clero que podia ler. Então, o que eles fazem? Eles proíbem as pessoas de estudar a Bíblia, proíbem de ter literatura, tanto é que eles não têm nenhum tipo de periódico, né? Eles não têm periódico nenhuma literatura deles, né? Para eles é só a Bíblia, na relação direta com a Bíblia, sem teologia, sem nada. Então, é uma quantidade, um bojo doutrinário deles, tem muitas heresias. Por exemplo, a transubstanciação também, eles acreditam, né, na transubstanciação, que é o que a Igreja Católica diz, né, que o pão se tornaria carne, literalmente, e o vinho se tornaria sangue, né? Nós não acreditamos nisso. Como eu falei, o batismo em nome de quatro pessoas, né? Porque é importante ressaltar aqui, Leandro, que existe uma fórmula batismal. Fórmula. O que é uma fórmula? Eu vou comprar, vai sair a vacina da Covid. Tem uma fórmula, não tem? Claro. Pode ser mudada? Não, de jeito nenhum. Se é fórmula, eu mudei, não é mais a vacina. Com certeza. A fórmula batismal, se ela for mudada, que foi Jesus que estabeleceu em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, essa é a fórmula batismal. Se eu mudo e batizo em nome de 4 pessoas, não é mais válido esse batismo, porque mudou a fórmula batismal. Sem dúvida, com certeza. Ó, o Nilson está colocando aqui, ó, eles não vão visitar outras igrejas, mas convida os cristãos de outra para ir na deles, né? Isso aí é prática de seita, né? Ser assim, né? A seita proselitismo. Tem o proselitismo de forma bem clara, assim. Pastor, e como que é o sistema de escatologia bíblica deles? Uma salada. São pós-tribulacionistas, pré? O que eles são? Eles são, assim, ó. Para eles também, eu estou lembrando aqui, vai vindo as coisas, eu vou lembrando. Você sabia que eles acreditam que o batismo salva, né? Ah, não, aí não. O batismo para eles salva, né? E, enfim, nós sabemos que o batismo não é ponto cardeal para salvação, né? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer, não é quem não for batizado. Quem não crer será condenado, ok? A escatologia deles, eles fazem uma salada, o Leandro. Eles são da teologia aliancista, né? E eles têm um viés pós-tribulacionista, porque eles vêm da teologia aliancista lá de Luiz Franciscon, que era presbiteriano, né? Entendi. Isso aí mas é uma salada, você vai conversar com eles, tem hora... Esse rapaz que eu te falei mesmo, ele falava algumas coisas lá que às vezes eu ficava até no ar, porque eu não entendia o que ele estava querendo dizer, né? Sobre escatologia. Teve um dia que literalistas, o pastor Robson está colocando aí. Eles são literalistas. Nós também somos, o pastor Robson, nós também somos. Entretanto, como que funciona essa literalidade nossa? O que é literal? A interpretação literal das escrituras. A interpretação literal é o seguinte: a própria Bíblia vai te conduzir
quando for uma linguagem figurada ou alegórica. Uhum. Se ela está falando de uma linguagem alegórica, é literalmente alegórico. Entendeu? A linguagem literalista, ela interpreta assim, como está escrito. Mas dentro do contexto, por exemplo, está falando de casa, uma casa mesmo, casa onde você habita. Se for uma casa se referindo ao nosso corpo, ao coração, o próprio texto te conduzirá literalmente que lá é figurado. Não é o caso deles, eles vão literalizar tudo, até aquilo que é figurado. Não, o negócio é complicado, né? Umas coisas que não tem cabimento, mistura de tanto assunto que não tem nem base, né? Porque é assim, parece que eles misturam tudo para seguir uma linha que, para eles, está acima da Bíblia, pelo que a gente percebe, né? Que vale as revelações que eles têm, né? Como é assim na Testemunha de Jeová, nos Mormons, e assim por diante, né? Então, a gente vê que sempre a seita vai ter um líder lá e uma visão de fora que a Bíblia não é o livro que contém toda, que é a palavra de Deus, né? Para eles é o que contém. Então, tem passagens que eles tiram, que eles não falam, e por aí vai. É interessante essas coisas porque eles têm uma realidade totalmente fora daquilo que a Bíblia fala, né? Que é para realmente a gente precisa conhecer a Escritura para não ser enganado, né, Pastor Mauro? O que tem de crente sendo enganado com isso aí? O pastor Robson está perguntando, seriam biblicistas? São biblicistas, sim. Não são biblistas, são biblicistas, que é muito diferente. Vamos explicar isso aí, viu? Porque... O biblicista é aquele que ele tem uma relação direta com a Bíblia. Ele não tem nenhum tipo de linha teológica que vai direcionar ele, que vai orientá-lo. Porque ele vai estar sempre na relação direta com a Bíblia. Ele despreza todo o conceito teológico. O biblista é aquele que é especialista em Bíblia. Sim. E conhece todo o contexto, né, histórico. Inclusive, Leandro, eles dizem que o novo nascimento de João 3, como eles acreditam que o batismo salva e regenera, eles dizem que o batismo lá quando Jesus falou para Nicodemos nascer da água, eles dizem que é o batismo. Né? E nós sabemos que não tem nada a ver com o batismo, que ali é a lavagem de água pela palavra. O próprio Jesus explica, e depois Paulo também vai explicar em Efésios, né? Que é a lavagem de água pela palavra. Quem tiver dúvida quanto a esse assunto, é só entrar aí no ADM Apologético, lá no canal Amor do Calvário também. Nós fizemos uma live só sobre o novo nascimento, né? Até porque, Leandro, quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos, que Pedro não queria deixar, ele falou, se você não deixar eu lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Aí ele vai dizer assim, não, pode lavar então o corpo todo. Ele falou, não, só os pés, vós já estáis limpos pela palavra. Amém, é isso aí. Pastor Mauro, trazendo para a realidade deles em si, olha como que o negócio é meio contraditório. Não perde a salvação quem está lá dentro, mas adulterou, perde a salvação? Como é que é isso? Para eles, o texto... É contraditório o negócio. Para eles, aquele texto lá que fala de pecado de morte em João 5,16 ali, para eles seria o adultério, né? Agora, é interessante, isso aí está dentro das questões heréticas deles, porque o texto de João capítulo 5, ele é muito obscuro. Não está falando de apostasia, não está falando de blasfêmia contra o Espírito Santo. Nós chegamos à conclusão, né, eu até escrevi sobre isso, que o texto de João 5, ele fala de um pecado chamado crime de terafim, que nada tem a ver com questões de adultério. Né? Um abraço também ao pastor Franco, lá de Barretos, Deus abençoe. Então, o que eles dizem, né? Que, no caso aí, a pessoa perderia, ela estaria, inclusive a pessoa, se ela for lá, ela fica do lado, encostada, porque ela teria praticado o adultério, né? É um pecado grave, nós já sabemos disso. Entretanto, existe sim perdão e uma possibilidade de que a pessoa possa ser restabelecida no corpo de Cristo. Nós sabemos. Tem o caso de Davi, tem o caso daquela mulher adúltera, que foi pega no próprio ato de adultério, né?
E Jesus disse, vai e não peques mais. Amém. Tava sentindo falta do Tércio aí. O Tércio apareceu aí, pastor irmão. Maravilha. Ele está sempre aí. Deus abençoe, Tércio. Prazer tê-lo aí conosco. Outro sim, né, André? Por isso que eu falo que é muito confusa a doutrina deles, né? O conceito que eles têm. No mesmo momento que eles crêem que uma vez salvo, salvo para sempre, eles também acreditam, eles não têm, eles pregam não tem uma certeza plena da salvação. Você sabia disso? Ué, como assim? Eles rejeitam a certeza plena da salvação, né? Agora, eu fico pensando assim, que... Eu vou ler um texto aqui, ó, 1 João 5,10. Vamos ler esse texto. 1 João 5,10. É interessante isso aqui. Rapaz, é uma salada, hein, pastor irmão? Eles são bem complicados. Vou compartilhar aqui. Olha lá, ó. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Quer dizer que todo crente salvo, ele tem que crer no Filho de Deus, ele testifica em si mesmo que ele é salvo. Uhum. Ok? Claro. É isso que o texto está dizendo. Aí ele diz assim, ó, nós não podemos dizer que temos certeza da salvação, viu? Porque nós estamos lutando pelas obras ainda para conquistar. Aí entra a contradição, que eles acreditam também que não pode perder a salvação. Ai, meu Deus. E aí eu até quero deixar isso aqui bem claro, né, que foi até me perguntado essa semana, uma pessoa me perguntou assim, pastor Mauro, se por acaso vocês são arminianos e pregam que uma pessoa, ela é salva pela graça, significa então que uma pessoa não precisa fazer nada, que ela não tem a capacidade de fazer nada para ser salva, né? Ela não precisa praticar nenhuma obra para ser salva. Eu falei, claro que não, isso é bíblico. Então, por que vocês ensinam que precisa ter obediência? Eu falei, porque a obediência é para manter a salvação. A obediência enorme, né? É para nós manter a salvação, porque nós acreditamos na eleição corporativa, né, do corpo todo. Sim. Agora, no caso aqui, ó, eles acreditam, tem a linha calvinista, né? Eles nem sabem, porque eles herdaram isso do Franciscão, que era presbiteriano. Mas, ao mesmo tempo, eles dizem, não pode dizer que tem certeza da salvação. Tem que conquistar pelas obras. Meu Deus, que negócio mais confuso. Usa a questão das obras para adquirir a salvação? Quer dizer, você está anulando o que? A graça de Deus. Porque as obras não vai te salvar. O que nós praticamos de obediência é para manter a salvação, né? Exato. Pastor, com relação à hierarquia eclesiástica dele, o senhor já falou que tem o ancião, o cooperador, o diácono, seria assim? Eles não aceitam o ministério pastoral de forma alguma, inclusive se você ler Efésios 4 e 11, eles vão dizer assim, ele mesmo deu, está escrito aí, ó, é dom de pastor, não é que você é pastor, é dom de Jesus, o Senhor Jesus é pastor. Eu falei, não, ele é o sumo pastor. Aí eles dizem, não, mas está escrito, é dom de pastor. Aí um dia eu até perguntei para um desses, falei assim, então peraí, o Roberto Carlos então tem dom de cantor, ele não é cantor. Porque para eles não é pastor, é que você... eles têm razão, é um dom ministerial, mas quem exerce o dom ministerial, logo, ele também é pastor. Aí a hierarquia deles funciona assim, cooperador, tem cooperador de jovens também, que são aqueles que cuidam só dos jovens, né? E diácono, que fica na porta para receber lá com os envelopes que eu falei, e depois tem um ancião, que é o líder máximo, que é o presbítero, na verdade, né? O ancião. Inclusive, Leandro, eu até gostaria de lançar uma pergunta aqui agora, até para interagir com os irmãos, e seria bom a gente esclarecer isso aqui. Por acaso, os irmãos saberiam responder aí, para a gente interagir, o que significa a palavra ancião ou a palavra presbítero? Isso aí é bom, hein, pastor irmão?
O Terço está colocando aqui, agora a congregação cristã está em muitas partes do Brasil, aderindo à guarda do sábado. Receberam uma revelação, existe um movimento forte chamado Congregação Cristã do Brasil do Sétimo Dia. Aí, pastor Mauro, hein? Não, isso aí deixa eu explicar isso daí. Isso aí é um movimento que surgiu da Igreja Congregação Cristã de Jandira, São Paulo. Eles entraram em choque justamente por causa de algumas questões, salário do pastor. Não tem pastor lá, o ancião não tem ele não é remunerado, né? Vamos falar assim. Mas nós sabemos que ele ganha, né? Ele não é remunerado, abre aspas, é igual as ofertas. E aí houve uma divisão nessa congregação de Jandira. Mas eu fiquei sabendo que eles já estão voltando. E dentro dessa de Jandira também, houve outra divisão de pessoas que estão guardando o sábado. Ah, entendi. Rapaz, esse negócio tá complicado, hein? Então, se as pessoas souberem aí o que significa a palavra presbítero, ancião, né? Por favor, pode colocar aí. Se souber, pode colocar para nos ajudar aí, para o pastor Mauro tá levando esse... para o pessoal poder interagir aí. Se você tiver alguma pergunta sobre esse tema que nós estamos falando hoje, sinta-se à vontade para nos perguntar aí. Vou estar passando para o pastor Mauro. Pastor Mauro, com relação o senhor estava falando da questão da seita, o senhor já até falou, né, que as seitas, para ser considerado uma seita, tem todo um processo, não é apenas falar que é seita e tudo mais. Por qual caminho, assim, que foi visto que realmente estava partido para esse lado? Porque já faz um bom tempo que é falado isso daí, né? Que nas igrejas muitas vezes não se fala sobre esse tipo de assunto, mas que é uma seita já faz bastante tempo que foi considerada, né? Não, ela já entrou no hall das seitas há muitos anos. Por exemplo, tem um livro aqui bem clássico, né, antigo, Seitas e Heresias, Um Sinal dos Tempos, que é escrito pelo pastor Raimundo de Oliveira, que já dorme no Senhor, né, um apologista, um dos pioneiros na apologia no Brasil. Ele já tinha colocado a congregação dentro do hall das seitas, porque isso começou a ser estudado. Pastor Natanael Rinaldi, que também, já dorme no Senhor também, que é um dos pioneiros, né, considerado um dos maiores apologistas do mundo, né, ele também já havia se feito pesquisa, o Instituto Cristão de Pesquisa lá em Jundiaí, pastor Ezequiel Soares, pastor Paulo Romero e outros. Então, veio se estudando, né? Por exemplo, até hoje, já tem-se dificuldade de colocar a Igreja Universal, a Mundial, a Igreja da Graça como seitas. Mas já tem apologistas que escrevem livro que colocam elas como seita. E eu não discordo não, viu, pastor Mauro? Não discordo não. E o negócio não sou especialista nessa parte, né? Essa parte é com o senhor, mas não tem cabimento no negócio desse. Essas, entre aspas, igrejas aí, esse ramo neopentecostal aí, esse caminho que esse povo tem dado aí, não tem nada de igreja, não está mudando vida de ninguém, não. Ó, que o pastor Robson colocou aqui, aprendi assim, presbítero ou ancião no Novo Testamento refere-se a um líder nas congregações locais com referência ao presbíteros, grego, significando ancião, senhor, e episcopos, significando supervisor, referindo-se exclusivamente ao ofício de bispo. Então, foi muito bem explicado, pastor Robson, e essa é uma explicação, essa daí é uma explicação que ela eu vou falar simplista, porque a palavra na sua etimologia, que é a origem da palavra, né? Uma coisa é semântica, outra coisa é a origem da palavra, que é a etimologia. Na verdade, a palavra presbítero, ancião, né, episcopos, vem de bispo, porque a igreja episcopal ela tem bispo. Aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja, né? Mas a palavra presbítero significa primo primeiro. Primo primeiro? Primo primeiro. Rapaz, primo primeiro. Agora, por que primo? Por que primo primeiro? Por que primo primeiro, pastor? Pois é, porque primo primeiro significa o seguinte, que o presbítero, na igreja primitiva,
eles faziam uma convenção, os apóstolos faziam uma convenção, e dentre vários presbíteros, eles escolhiam um para ser o primaz, que ia liderar os outros por um tempo. Aí ele tornava o papel de bispo. Por isso que bispo não é para consagrar ninguém a bispo, porque não é cargo, é função. E essa função é transitória. Então, dentre eles faziam um concílio com vários presbíteros, e os apóstolos escolhiam lá um supervisor para supervisionar as outras igrejas. Aí ele ia fazer o papel de bispo. Por isso, primo primeiro, aquele que preside sobre os seus primos, primaz. Aí ele ficava por um tempo sendo supervisor. Então a palavra na sua etimologia mesmo é primo primeiro. Rapaz, isso aí é profundo, hein? Acho que o Claudio Honor de Andrade fala sobre isso no dicionário teológico. Está colocando aqui. O Tércio colocou: a igreja ficou muito tempo tendo seu líder máximo como ancião, não tinha pastor. 1 Timóteo 3:1. Pastor Mauro, com relação à parte da congregação cristã, o sistema de ceia deles, o senhor já falou, né? Eles creem na transubstanciação, é isso? Uma vez no ano eles fazem a ceia. E uma vez no ano, né? Exatamente. Isso que eu ia até argumentar com o senhor, né? Um outro sim, Leandro, que é importante a gente, para mim não esquecer que é importante, eles não fazem culto fúnebre e não fazem casamento na igreja, só fora. E mais uma coisa que é muito ruim também, que as Testemunhas de Jeová também faz isso, é que eles fazem o culto para o morto. Ô, louco! Não para os vivos. Como assim? Por exemplo, se eu for convidado, eu como pastor, para fazer um culto fúnebre de um católico ou de um espírita, eu vou. Por que eu vou? Porque eu não vou fazer o culto para ele. E nem vou fazer oração para ele. Porque ele já não precisa mais. Eu vou pregar para os vivos e orar pela família. Agora, eles só fazem se realmente a pessoa for da congregação. E assim as Testemunhas de Jeová também. Significa que o culto não é para Jesus e a oração é para o morto. Meu Deus, isso é com rolo. Meu Deus do céu. É complicado, hein? O pastor Robson está falando aqui que gostaria da fonte, possível da fonte. A tradução do grego koiné, porque ele tem a Bíblia transliterada na gramática grega koiné. Sim, depois eu vou verificar, que eu também tenho aqui as traduções em grego, eu tenho aqui, eu vou dar uma verificada depois e eu passo para o senhor, pastor Robson. E aqui eu estou colocando também a questão etimológica, né? Porque a nossa língua, nós sabemos que ela é oriunda de duas línguas, uma já morreu, que é o latim, língua morta. A outra é o próprio grego, né? Sim. Então, existe muitas coisas que a gente fala até hoje, está falando grego. Oftalmologista, cardiologista, muitas coisas, né? Por exemplo, quando a gente fala etnia, que é questões de raças, de tribos, a gente está usando a palavra, vem do etnos, né? Da palavra grega etnos. Então, é muito importante a gente ver a raiz. Tem que conhecer os originais, que isso faz uma diferença enorme na hora que você vai fazer um estudo mais sistemático de um texto, né? Preparar algum sermão expositivo e por aí vai. Sim. Isso te dá um parâmetro que faz uma grande diferença, né? Isso aí é uma questão muito importante, realmente. Né? Se não tiver, fica complicado. Pois bem, pastor, mais alguma consideração que o senhor queria trazer? O senhor já falou sobre o véu também, o Felipe tinha falado para o senhor falar um pouco sobre o véu. O senhor, quando ele perguntou, o senhor já tinha até dado foi a primeira coisa que o senhor explicou, foi sobre o véu, né? Não, o véu, Felipe, não sei se ele está aí ainda, o véu é o seguinte, a gente já explicou que a narrativa do texto do capítulo 11 de 1 Coríntios não é normativa, é narrativa, é descritiva, está descrevendo um acontecimento cultural que acontecia lá na cidade de Corinto, na Grécia, que era a capital da província romana da Acaia. E ali as prostitutas que ficavam à beira do cais, do porto, elas tinham a cabeça raspada. Quando elas se convertiam, algumas delas, elas iam para a igreja e elas queriam orar, profetizar, cantar com a cabeça descoberta, sem véu. Elas não tinham o cabelo crescido. Então Paulo aconselhou que se colocasse o véu,
até o cabelo crescer. Porque o próprio texto está dizendo o cabelo foi dado no lugar de véu. Ok? Então, se tem o cabelo, não precisa do véu. É essa a questão. E aí eles inventaram essa doutrina aí por eles mesmos, né? Que virou um dogma, na verdade, que é a questão do véu. Mas esse véu não tem. As mulheres lá só oram de joelho e as mulheres têm que estar com véu para orar. Mas é uma questão cultural lá. Uma coisa por exemplo, por que nós não lavamos os pés nos dias da ceia, como os adventistas fazem? E tem uma igreja pentecostal no Brasil que faz isso, a Igreja de Deus no Brasil, que é a igreja do William Seymour, da Rua Azusa, hein? Uhum. Eles lavam os pés no dia da ceia. Nós não fazemos isso porque o texto de João 13, Evangelho de João, capítulo 13, é um texto narrativo, descritivo, não é um texto normativo. Entendi. Muito bem explicado. Pastor, tem mais alguma questão que o senhor queria colocar? Existe é normal dentro da congregação ter maçons ou não? Olha, Leandro, eu não sei te falar se lá dentro tem, mas como a maçonaria tem se infiltrado dentro de praticamente todas as denominações, não seria duvidoso que lá tivesse também maçons, não. Não vou bater o martelo, porque eu não sei, né? Uhum. Mas, todavia, né, não pode descartar, não. E a administração da congregação é local, pastor? Porque... Não, ela é regional. Pastor presidente, como não tem pastor, não tem alguém que é responsável por um direcionamento, nada disso. Não, ela funciona regional. Elas não são igrejas autônomas. Todas elas respondem lá no Brás. Uhum. Mas aqui, por exemplo, aqui em Colina, eles respondem para Barretos, né? Sempre tem uma regional que dirige, que traz as diretrizes, né? E mas aí então, a regional responde para o Brás. Tá, então a nacional, vamos falar assim, né? Deve ter algum ancião nacional que comanda todo esse processo, né? De cadeia, vamos dizer assim, vai descendo até chegar nas igrejas locais, vamos falar assim. Eu não lembro agora o nome dele, eu não me lembro agora o nome do ancião, mas ele é um ancião geral, né? É um ancião, tá lá no Brás, porque a igreja mãe deles é em Santo Antônio da Platina, no Paraná. Mas a igreja, a sede nacional é no Brás. O Pierre está colocando aqui da cultura da mulher, que fosse prostituta, tinha que rapar a cabeça, foi o que o pastor Mauro colocou, que a Vanilza está colocando, porque não é um mandamento em si, um ensinamento, está falando a questão da ceia, né? Não. E eles fazem a ceia uma vez por ano, no caso, né, pastor? Uma vez por ano, a Vanilda, né? Vanilda, não é um ensinamento, é assim, você pode tirar lições dali. O texto narrativo ou o texto descritivo, ele pode ser tirado lições, princípios dali. Né? Por exemplo, você pega os textos do Antigo Testamento, quando fala lá, não vai misturar o leite, não vai misturar a carne do cabrito com o leite da mãe. Matar o cabritinho, o filhotinho, misturar no leite da mãe. Fazer estrogonofe, no caso. O judeu até hoje ele não come nada misturado com leite por causa desse texto. Entendeu? Agora, nós praticamos isso? Não, mas tem um princípio ali. Por quê? Claro. O leite é um elemento de vida. E a carne do animal morto é um elemento de morte. Você não vai misturar morte com vida. O princípio é esse. Então, o que nós... É o que nós estamos dizendo. Respeito ao lava-pés, que é o que o senhor está explicando. Sim, o lava-pé não é para nós lavar os pés, literalmente. É para a gente tirar um princípio. Ele diz assim, vocês me chamais mestre e senhor. E dizeis bem, porque eu sou. Eu sendo mestre e senhor, lavei os pés de vocês. E vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Ele estava explicando que nós devemos servir o outro, ser humilde com o outro. Porque o que levou Jesus a lavar os pés dos discípulos foi uma discussão que eles tiveram durante a caminhada, no caminho, para ver quem era maior. E como eles, na poeira ali que eles vieram discutindo, eles sujaram os pés, ao lavar os pés deles, eles lembraram da estrada. E aí eles lembraram que ele era maior e estava lavando os pés deles que era menor. Certo.
É um princípio. O pastor Robson está colocando aqui que, no caso da ceia ser celebrada uma vez por ano, ele não vê como heresia. A Páscoa era uma vez por ano. Como o senhor vê isso, pastor? Não, mas eu também não asseverei aqui que é uma heresia. Só que a ceia não é a Páscoa. A ceia, a Páscoa, quando Jesus está instituindo a ceia, ele institui a ceia e não a Páscoa. Porque a Páscoa, a palavra pessa do hebraico, significa passar por cima, passagem, por causa do anjo que passou por cima na noite lá e matou os primogênitos, né? Passar por cima. A ceia é uma instituição cristã. Ele instituiu a ceia para o cristianismo. Embora, né, tem até igrejas aí que tem elementos, adotam elementos judaicos, né? O fato deles ficarem muito tempo, eu só acho que é muito tempo, pastor Hobbes, porque a ceia na igreja primitiva, ela era feita todos os dias, nas casas. Se você fica tanto tempo, eu acredito que um ano é muito tempo. E a ceia para você ter uma comunhão, para você estar junto, para você relembrar a morte de Jesus, para você anunciar boas novas, porque ele fala anunciais a morte do Senhor até que venha. Então ele não estabeleceu data lá. Ele colocou fazer isso todas as vezes que se reunirem em memória de mim. Então não é uma heresia, mas também não é, eu não vejo como adequado. Deveria ser um pouco mais próximo, né? Sim. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Terce está falando que acha bonito lavar os pés, corre muito pedido de perdão, atos de humildade e reconciliações. Pastor Robson colocou que era comum os escravos lavarem os pés dos visitantes e quando o convidado era muito importante, o próprio anfitrião lavava. E nosso querido Rony, rapaz, o senhor Rony, eu estava até sentindo falta do Rony, ele está sempre nas lives aqui também, pastor Mauro. Ele está colocando a ceia foi feito com pão sem fermento. Muitas igrejas pegam pão com fermento. O que o senhor acha sobre isso? O que o senhor pode falar sobre isso? Isso daí tinha que fazer outra live, Rony, para falar. Entendeu? Esse assunto aí, na verdade, teria que se fazer outra live. Porque é um assunto tão profundo que muita gente não toca nesse assunto, né? Mas aí, se for possível a gente fazer uma live, eu gostaria de fazer para dar uma explicação sobre isso daí e mostrar por que nós não utilizamos o pão com fermento. Vou dar só uma pincelada. Por que eles utilizaram o pão sem fermento? Porque o fermento, o pão para eles comerem foi feito às pressas, porque eles precisavam sair do Egito. Então o pão, para você colocar o fermento, esse pão ele denota tempo para que ele possa crescer. E lá você vai ver que tá mandado que se faça tudo às pressas para poder sair. Então eles colocaram o pão, não colocaram o fermento para não precisar esperar esse fermento alterar, né, a massa, para eles poderem comer e sair logo. Esse é o primeiro motivo. Mas tem outros motivos muito mais profundos aí. Nós vamos fazer, eu dou minha palavra aqui, Rony, nós vamos fazer uma live sobre isso, tá? Sobre a ceia, os elementos da ceia, o pão e o vinho, tá? E, ô Leandro, só para responder o Tércio, ele falou que é muito bonito a lavagem dos pés, né? Tem muita coisa que é muito bonito, por exemplo, eu falei aqui a orquestra da congregação, é muito bonito você ficar ouvindo lá, mas não significa que isso daí deve ser feito ou aplicado, porque como doutrina, como dogma, porque não é bíblico. O que a Bíblia está mostrando lá é um outro princípio, não é normativo. As únicas duas ordenanças do Novo Testamento é batismo nas águas e ceia. Certo. O pastor colocou que o Robson Aguiar, a ceia é uma ordenança legalista, pastor Mó? Não, porque você sabe que um dia, pastor Robson, um cidadão veio falar para mim aqui na minha cidade aqui, que não tinha problema você pegar o cálice e você colocar chá, podia colocar vinho, podia colocar café. Como assim? Falei para ele. Ele falou, porque tá escrito assim, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Ele falou para mim que o importante era o cálice, não o elemento que tinha dentro. Aí eu remeti ele lá para quando Jesus está na última ceia. Ele falou assim, nunca mais beberei do fruto da vide até aquele dia no reino do meu pai. Quer dizer que não tinha chá lá dentro. Era o fruto da vide mesmo.
É o vinho, né, no caso, o elemento da uva. Eu não vejo como legalista, ele está falando assim, onde não tem pão nem vinho, como se celebra a ceia? Eu já ouvi testemunhos de pessoas que, aqui no sul mesmo, que é vinho mesmo, vinho com álcool. E eu vi um outro testemunho de um irmão que não tinha pão, ele não tinha pão, ele colocou bolo, o outro pegou e comprou Fanta Uva, né? Eu não vejo como legalista, não. Eu vejo como uma ordenança bíblica que Jesus colocou, né? Fazer isto todas as vezes que comerdes e beberdes em memória de mim. Para mim, ela é um memorial, é um memorial que deve ser praticado, sim. Não vejo como legalista, não, a não ser que o senhor me coloque algum ponto aí que talvez eu não esteja vendo, né? Pastor Mauro, por exemplo, que nem o pastor Robson está colocando aqui, lugares onde não tem pão nem vinho, que nem lá na África, em alguns lugares assim. A gente já tem testemunho de muitos lugares que eles celebram a ceia de uma forma diferente, né? Eu acho que também tem muito da cultura que não pode tirar a essência do que é realmente, que é o memorial, né? Não, isso aí é o seguinte, isso aí quando você vai estudar a ética hebraica e a ética cristã, existe um princípio dentro da ética hebraica e da ética cristã que chama, deixa eu ver se eu lembro aqui, que isso é muito importante, que é o que aconteceu no caso de Raabe. Uhum. Nós sabemos a história de Raabe, né? Tem um livro famoso, O Contrabandista de Deus, ética situacional, chama. Ética situacional. O Contrabandista de Deus, por exemplo, ele entrava nos países comunistas, né? Com a Bíblia, dentro era a Bíblia, por fora era livro do Karl Marx, latas de leite condensado por cima, Bíblia por baixo, quer dizer, tá burlando a lei. Isso chama ética situacional. É o que aconteceu com Raabe. A Raabe mentiu, Raabe escondeu, omitiu os espias. Isso é uma situação extrema, que você não tem outra alternativa, então você pode tomar uma outra alternativa como uma situação de emergência. Dentro da ética hebraica e cristã, você aprende isso. Isso aí, muito bom. Eu lembro de você ter falado muitas vezes sobre esse assunto. Até uns dias, o pastor Robson está colocando, a ceia era celebrada em um só cálice para todos. Aí o Tércio colocou, pelo jeito, cada igreja pega uma fatia sectária. Ei, Tércio. Não, Tércio, discordo de você. Se você falar para mim que o regimento interno, alguns costumes, podem ser coisas ali do próprio regimento interno, né, da ideia dos homens, eu concordo com você. Mas a igreja bíblica, cristocêntrica, ela não vai além da doutrina de Cristo, que o apóstolo João escreveu, né, numa das suas cartas. Não devemos ir além da doutrina de Cristo. E o que é a doutrina de Cristo? É a Bíblia Sagrada dentro dos seus contextos. Você sabe que o Steve Jobs, Leandro, que é o fundador da Apple, que morreu em 2011, eu achava que ele era ateu, eu pensava que ele era ateu, né? Aí eu descobri uma palestra dele que ele deu na Universidade de Stanford, lá nos Estados Unidos. Você sabe o que ele falou, Leandro? O Steve Jobs, ele falou assim, ó, eu quero parabenizar aqui, lembrar os pais da igreja, quero lembrar acho que caiu lá. Eu acredito que caiu lá a parte do Leandro lá. Deve ter caído a internet dele, mas eu estou aqui. Só para a gente caminhar para o fim aqui já, falando sobre o Steve Jobs, ele, nessa Universidade de Stanford, ele disse assim, ó, eu parabenizo os pais da igreja, eu parabenizo os reformadores, os teólogos, né, que fizeram um trabalho sensacional para o reino de Deus, e eu talvez nunca vou fazer nada parecido com eles, perto deles. Entretanto, a única verdade plena e absoluta, Steve Jobs que falou, é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada dentro dos seus contextos originais. Então eu fico com essa palavra do Steve Jobs, né? A própria Bíblia interpreta ela, né? Com certeza. Esperar ver se o Leandro volta aí para a gente orar, terminar, né?
Os irmãos tiver mais alguma colocação aí para fazer. E alguma pergunta aí. Fato da questão, o Tércio está colocando aí. Fato da questão do vinho e do pão com fermento. Isso não é correto, ao meu ver. Tércio, isso daí é o que eu falei, né? Precisa... Nós vamos trazer uma live sobre isso daqui e um estudo sobre isso, explicar os princípios que estão dentro do pão com fermento aí. A massá, né? Isso é chamado massá. Ok? No hebraico, lá no texto hebraico, é o que nós falamos massa. Para eles é massá. Ok? O pastor Robson está colocando aqui os símbolos são os elementos que em certo missionário pregou. Jesus deixou do céu. Concordo com o missionário. Deixa eu ver se eu entendo bem aqui o que ele está querendo dizer. Porque sim. Creio que os símbolos são maiores que os elementos. Em certa tribo missionária. Concordo. Inclusive, isso acontecia lá na igreja, viu, pastor Robson? A igreja de Corinto, eles supervalorizavam os elementos, que é o pão e o vinho, em detrimento ao verdadeiro corpo, que é a igreja. Por isso que Jesus falou que eles não discerniam o corpo, porque eles pensavam que os elementos eram o pão e o vinho, né, o corpo. Era o pão, mas na verdade o corpo era a igreja. Aí eles levavam ceia, cada um levava a sua própria ceia, os ricos comiam em abastância, demasiadamente, bebiam e deixavam os menos favorecidos sem comer. Quer dizer, eles estavam desprezando o verdadeiro corpo, que eram os irmãos, né, a igreja, e estava supervalorizando os elementos. Eu concordo. Nesse prisma aí, sim. Ok? Vamos ver se o Leandro volta aí para a gente orar. São muitas questões, né, irmãos, que são colocadas, muitas vertentes que vão abrindo, né? E a gente tem que discorrer, né? Nós nunca vamos saber tudo mesmo. Não somos donos da verdade e nós vamos estudar a Bíblia muitas vezes, e na verdade o poço é muito fundo e a nossa corda é muito curta. Tércio está dizendo que muitos bebem vinho alcoólico, pão com fermento, os mormons tomam água. Jesus é o peixe vivo que desceu do céu. O pastor Robson, você sabe que o peixe se tornou símbolo do cristianismo por um fato interessante. Quando você pesca um peixe, você tira ele do mar, né? Você traz ele para você, né? E quando você tira um pecador do mundo, que o mar tipifica o mundo, você pescou ele e trouxe para Cristo. Por isso que o peixe é o símbolo do cristianismo, né? Graças a Deus. Bom, acho que eu vou orar aqui, pelo jeito o Leandro não vai conseguir voltar agora, né? A conexão dele deve ter caído. E agradecer a todos os irmãos que participaram, né? Dizer que nós, se o Senhor permitir, segunda-feira que vem a gente está de volta. Pedir para vocês também se inscrever lá no meu canal no YouTube, né? ADM Apologético, Assembleia de Deus Ministério Apologético. E, assim que for possível, a gente vai tratar outros assuntos aqui, ok? Vamos orar então. Soberano e eterno Deus, no nome de Jesus, eu quero te agradecer e te louvar por essa oportunidade que o Senhor tem preparado, pelos irmãos que participaram. Que o Senhor continue nos sustentando, nos dirigindo, que cada momento nós possamos caminhar na tua presença, sem pretensão alguma, que a tua palavra sempre seja predominante. A tua palavra diz, Paulo diz, nada posso contra a verdade, senão pela verdade. Então a tua palavra é a verdade plena e absoluta. Dá-nos uma noite de paz tranquila, continua conosco, em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Vou ficando por aqui então, depois eu entro em contato com o Leandro. Fiquem na paz do Senhor e até uma próxima eventual oportunidade, se Ele permitir. Abraço a todos, tchau, tchau.